gente? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma sobremesa para dar uma variadinha, afinal de contas, alguns programas a gente faz entrada e prato principal. Hoje a gente vai fazer uma sobremesa, um prato refrescante também, né? Um prato gostoso, pode ser usado tanto como entrada como prato principal. E a sobremesa é bem leve, bem tranquilinha. Quase nada de caloria. Quase nada de caloria, tirando o açúcar. Quem quiser fazer, pode fazer com adoçante, pode fazer, blá blá blá. E eu vou fazer com açúcar, mas isso eu vou falar na hora que eu for preparar. O Fernando vai falar um pouquinho do prato principal, mas primeiro eu posso começar fazendo a sobremesa? Só vou comentar, a gente vai fazer uma espécie de... Não chega a ser um prato principal, também não é uma entrada, mas é um prato muito interessante para receber gente em casa, ele é muito fácil de fazer. São 3 produções, a gente costuma chamar isso de trio árabe, mas na verdade 2 produções são árabes, uma é grega, mas combina muito bem com o prato, compõe bem no prato. A gente chama de trio árabe, quibe cru, tabule, feito de uma maneira completamente diferente do tradicional, e tzatziki, que é um molho de iogurte, hortelã, pepino, limão e azeite e alho. Daqui a pouquinho eu volto nesse prato, a Van vai começar com a sobremesa para que ela dê tempo de ficar pronta até o final. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, o que eu tenho aqui, a sobremesa ela vai ser um abacaxi numa calda de laranja, com anis, cravo, uma coisa bem gostosa, algumas especiarias. Eu vou usar também um pouquinho da raspa do limão, porque a raspa do limão combina muito bem com o abacaxi. E eu preciso que que o abacaxi fique um pouco na calda para que a calda dê tempo de reduzir e ficar no ponto que eu quero. Eu vou usar o abacaxi, já cortei ele, peguei uma fatia, tá? Sei lá, meio centímetro. Pode ser, quem quiser um pouquinho mais grosso faz, quem quiser um pouquinho mais fino também, mas não deixa passar muito disso. Eu vou vazar ele, porque eu quero tirar esse miolinho mais durinho. Então eu vou pegar um vazador, aqui, tá? E vou cortar o centro dele. Tudo bem? Tá aqui, ó. Separadamente, eu já comecei a esquentar minha frigideira. Eu tenho suco de laranja natural. Vou colocar na minha frigideira, tá? Vou colocar açúcar. Quem quiser fazer com adoçante, utilizem um adoçante que suporte cocção, ou seja, alta temperatura. Vou colocar um anis estrelado. Usem, mesmo se você não gosta de anis, utilizem, porque ele não vai dar aquele sabor daquela balinha azul jujuba. Ele é super gostoso e vai fazer falta na calda, tá? A gente compra ele assim nos melhores supermercados da cidade. Vamos colocar um anis, um pedacinho do pauzinho de canela. Vou colocar 4 cravos, tá? E vou colocar uma colher de café, mais ou menos, de pimenta do reino preta. Não vai apimentar, isso daqui só vai passar sabor. Vou mexer ligeiramente só para o açúcar diluir. E vou colocar o meu abacaxi aqui, tá? Ele vai ficar submerso na calda. A calda vai ferver. Enquanto o Fernando faz o prato principal, eu vou tomar cuidado para que aqui não transborde. E aí, quando estiver pronto, eu aviso, provavelmente no final do programa. Tá bom? Segue com você, Fê. Vamos lá? Bom, como eu falei na entrada, a gente vai fazer um trio, que a gente chama de trio árabe. Na verdade é um trio, são 3 produções, 2 delas árabes, libanesas, e uma delas grega, que é o tzatziki, que é um molho muito fácil de fazer, serve para salada, serve para salmão grelhado, peixes grelhados. Daqui a pouco a gente vai ver o tanto que ele é fácil. Para poder fazer esse prato, a gente precisa de algumas coisas que são muito clássicas. Carne moída, isso é uma coisa muito importante. Prefiram o patinho, é um corte excelente para poder fazer quibe cru, mas peçam para que o açougueiro limpe bem. Alguns açougueiros chamam isso, inclusive, de carne no ponto de goiabada, ou seja, ela é tão vermelha que não aparece nada branco de tão limpa. Moe 2 vezes, de preferência 2 vezes, para que não tenha nenhum pedacinho de carne. Isso é muito importante para o quibe cru. E sempre, tradicional do quibe cru, trigo hidratado em água. 20 minutinhos de água submersa, retira o excesso de água, o trigo está pronto. Não precisa de ser aquecida a água, tá? É só depois tirar o excesso de água e está prontinho.
A diferença desse prato nos dois que a gente vai fazer aqui, ou seja, nos dois árabes, quibe cru e tabule, é que tradicionalmente os dois são feitos com trigo, tanto o quibe cru quanto o tabule. Como isso poderia ficar um pouco enjoativo, a gente resolveu fazer uma versão um pouco mais, na minha opinião, mais diferenciada e melhor do que a original, usando um outro grão, mas dessa vez o cuscuz, que é uma sêmola de trigo amarelinha, que vem crua, durinha, tá? E é muito fácil de fazer. Na verdade, o que a gente faz? A mesma proporção de trigo, de cuscuz, perdão, a mesma proporção a gente coloca numa... Você quer, por exemplo, usar uma xícara de 200 gramas, que é uma xícara. Uma xícara de cuscuz, a gente sempre hidrata com uma xícara também de um caldo ou água quente. Portanto, numa travessinha, num bowl como esse aqui, coloque o cuscuz cru, tá? In natura. Por cima dele, a mesma quantidade dele, ou seja, se for uma xícara, outra xícara de um líquido quente, caldo, pode ser de legume, de galinha ou água, e depois uma colher de sopa de manteiga, no caso de 200 gramas ou uma xícara, uma colher de sopa de manteiga hidratado nessa água quente ou no caldo quente. Isso derrete na hora do cozimento e 20 minutos depois, o que a gente tem é isso aqui, ó. O cuscuz se desfaz completamente cozido. Lembrando, isso é fora do fogo. O caldo ou água, eu usei aqui um caldo de legumes, mas o caldo é aquecido e depois você joga em cima do cuscuz fora do fogo. O cozimento do cuscuz, onde ele absorve toda a água, é feito fora do fogo. Tá? Então ele hidrata completamente e começa a se soltar. Ele se solta muito em função da manteiga que foi colocada aqui dentro. A manteiga é muito importante. E aí a gente deixa isso reservado para daqui a pouquinho finalizar. Bom, agora a gente vai picar os legumes, que a gente vai ter que depois separar entre cada produção. Vamos começar pelo próprio tabule, que a gente já começou a falar. Nele a gente vai agregar pepino. Eu vou usar o pepino japonês, eu acho ele mais saboroso que o outro, mas podem usar qualquer pepino, tem o caipira, usem qualquer pepino. Só tem um porém, é sempre bom, em função de uma certa indigestão que o pepino causa, tirar a casca e tirar a semente. É isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar um descascador de legumes. Aqui, descascador de legumes. E primeiro a gente tira a casca do pepino. Enquanto o Fernando faz isso, vem aqui só um pouquinho para eu mostrar para vocês uma coisa. A gente repete isso exaustivamente nas nossas aulas e no nosso programa agora. Então, o que a gente faz? Lembra, sempre essa espuminha que fica aqui em cima, a gente procura tirar para que o molho fique, para que a calda, né, fique sempre límpida, transparente, com uma aparência muito bonita. Então, essa espuma que vai formando aqui na lateral da frigideira, eu vou tirando só para permitir que a minha calda fique com uma aparência mais bonita, mais transparente. Certinho. Bom, vamos lá. Pepino descascado, tira as duas pontas, descarta e aí corta no meio no sentido do comprimento. Nessa hora, só para dar uma colher aqui um minutinho, a gente usa uma colher pequena e descarta também a semente, que ajuda muito nessa sensação de indigestão que o pepino costuma causar. Tira a semente com cuidado. Prontinho. Descarta as pontas. E agora a gente corta o pepino em tiras ou juliennes finas. Prontinho, mesma coisa com o de cá. Que ele deu uma rachadinha, sem problema. Tá? Junta tudo, depois numa brunoise, ou seja, cubinhos bem pequenos, a gente vai picando e reservando. A gente vai usar esse pepino tanto no molho, no tzatziki, como no cuscuz. Prontinho, bem tranquilo. Tem muita gente que vê o trabalho que dá a picar, mas eu não vou conseguir picar. Tá bom, peçam para alguém picar, não tem nenhum problema, depois é só agregar tudo. Então, ao cuscuz a gente agrega, nesse caso aqui, metade dos pepinos, cebola roxa, vou reservar a outra metade, como eu falei, ela é do molho, já está cortada na metade, tira as pontas, retira a casca,
Usando o outro lado também. Prontinho. Descasca a cebola, descarta a casca. Prontinho. E aí, brunoise, corta sem chegar até o final. Vou só descartar essa pontinha aqui que tá com um pedacinho de casca. Deixar aqui na pontinha. Corta um talo no meio para poder ficar ainda menor. E aí, aqui já tá mais do que suficiente pro tabule. Junto a cebola também ao cuscuz para dar o resultado final tabule. Logo depois a gente adiciona tomate concassê. E aí eu quero explicar um pouquinho que nomenclatura é essa, concassê. Concassê significa qualquer coisa sem pele e sem semente. Então a gente vai pegar tomate, eu já tenho aqui um tomate sem pele e sem semente, deixei um aqui para poder mostrar como a gente faz. Retira a semente, aqui tem um quarto de tomate italiano, retira a semente com os dedos, tira essa pontinha de cá, espreme ele um pouquinho com a mão e aí com uma faca boa, com um pouquinho de precisão, a gente retira a polpa e descarta a pele e a semente. Isso pode ser feito da maneira mais tradicional, colocando o tomate no fogo ou colocando o tomate submerso em água quente por 10 segundos, com uma cruz feita numa das extremidades, depois você tira como uma banana. Só toma muito cuidado porque o tomate não pode amolecer, ele tem que ter textura de tomate cru, tá? Corta em julienne e logo depois em cubos pequenos ou brunoise. E junta esses tomates, vou juntar mais um pouquinho aqui, ao tabule. Prontinho. Mistura bem. Eu já tenho aqui salsinha picada, cebolinha picada. Vou usar a cebolinha no lugar da salsinha. É uma outra diferenciação com relação ao tabule original. Prontinho. Hortelã picado. Vou pegar um molhinho em torno de uma colher de sopa. Junta e pica ele em chiffonade ou corte em tirinhas. Junta a hortelã, azeite, prontinho, limão, suco de limão, sal e pimenta. Eu vou deixar para colocar o sal daqui a pouquinho, enquanto eu estiver preparando aí sim o quibe cru e logo depois o tzatziki, que é o molho que a gente vai servir com os três. Bom, vou deixar, pode descartar esse limão, vou deixar aqui no cantinho. Agora a gente vai, eu vou começar, eu tenho aqui a carne que eu disse, processada 2 vezes, patinho moído, e aqui o trigo hidratado. A gente vai juntar a proporção de meio a meio, ou seja, 200 gramas de carne, 200 gramas de trigo. Eu prefiro, essa é a mistura clássica, ou seja, meio a meio. Eu prefiro ter uma textura um pouco melhor só de carne, portanto a gente diminui pela metade a quantidade de trigo. Então eu vou colocar 200 gramas de carne e 100 de trigo. Vamos misturar os dois. E vou misturar. Daqui a pouquinho eu vou agregar azeite, finalizar o tempero, pimenta síria, sal, vou fazer o molhinho e daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, para poder apresentar esse prato junto com a sobremesa no final do segundo bloco. Até daqui a pouco. Gente, bom, a calda da sobremesa está reduzindo, né, Van? Tá quase pronta. 8 minutinhos. É o tempo da gente finalizar aqui o nosso trio árabe. Bom, eu misturei, como vocês tinham visto no primeiro bloco, a carne e o trigo. Eu vou passar para um bowl um pouquinho maior para poder facilitar e não derramar aqui, não causar nenhum acidente. Misturou. Antes de misturar, eu vou colocar cebola, agora a branca, não a roxa. Tira a casca, também está na metade. Tira a casca da cebola, mesmo corte. Metade. Prontinho. Também é suficiente essa quantidade, pegando uma espátula. Cebola. Hortelã.
Lembrando que isso é bastante comum na cozinha árabe, e aqui não podia ser diferente. Pimenta síria, uma pitada, aqui é a gosto, uma pitadinha leve. Azeite e sal. Deixa eu só lembrar uma coisa, normalmente o quibe cru é servido em restaurantes, vem a carne misturada ao trigo e depois cebola, eventualmente salsinha ou hortelã, pimenta, sal e limão, sempre vem à parte, para serem servidos à parte, para que você misture naquele momento, salgue e consuma imediatamente. O que eu estou fazendo aqui é apresentar pronto para servir, portanto, se forem demorar para poder consumir, não é recomendado que tempere tanto a carne, sirva só a carne e o trigo e separadamente os outros. Nós estamos montando um prato para ser servido imediatamente. Pronto, misturou aqui suco de limão, isso já começa a desnaturar a carne, lembrando que a Van já falou em outros programas. O limão não cozinha nada, para haver cozimento tem que ter temperatura. Aqui se trata de desnaturação. Prontinho. Sal. Vou pegar meu saleiro e colocar aqui. Prontinho. E o quibe cru tá prontinho. Bom, vou aproveitar, deixar ele aqui reservado. Vamos temperar o cuscuz, no caso aqui o tabule, feito com o cuscuz. A gente já tinha colocado tudo, menos o sal. Prontinho. Pronto para empratar. E agora, por último, o molho. Bem tranquilo. Aqui eu tenho 100 ml de iogurte natural, só. Eu vou colocar pepino, azeite, um dente. Não, passa aquele alho para mim, fazendo, por favor. Você quer um dente? Um dente. Um dente de alho. Eu tô com um dente bastante grande. Então. Vou colocar meio dente de alho ralado. Lembrando que alho é sempre a gosto. Só pressionar o alho, ele solta a casca, bem fácil. Um dente de alho ralado, como esse dente é bem grande, vou usar meio. Cru, pimenta, sal e suco de uma pontinha, só uma finalização de limão, porque o azeite, o iogurte já tem uma acidez característica dele. Prontinho, só finalizar agora com... Você quer que eu te ajude aqui? Dê uma limpada aqui para você jogar fora. Pode jogar fora. Um pouquinho de hortelã picada. Mais uma vez a hortelã aparecendo. Prontinho. Deixa eu descartar isso para você. Tá, obrigado. Você já monta o seu prato. Tá aqui o tzatziki, TZA, TZI, KI. É complicado de falar. Não é à toa que a gente escuta sempre fulano de tal tá falando grego. Tá em grego. E agora a gente vai montar o prato. Van, você pega um prato grande para mim, por favor, para eu poder montar? Eu vou usar vazadores para montar. São aros, na verdade, que a gente usa para cortar massa. A gente vai usar um pouquinho menor, que é do quibe cru, um pouquinho maior, que é do tabule. E no prato redondo a gente coloca o quibe aqui. Dado aqui para não... Pressiona um pouquinho. Posso tirando isso daqui? Pode, fica à vontade, já está tudo pronto. Agora é só colocar aqui. Pressiona levemente, não pressiona demais para que o azeite e o limão que já estão incrustados na carne não comecem a soltar no prato. Com outro aro, a gente coloca
o tabule. Pega o pão sírio para mim. Deixa eu pegar umas 2 unidades, tá excelente. Prontinho. Só tirar. Primeiro deles pronto. Segundo. Também. Posso dar uma dica? Claro. Pessoal, uma coisa que é bem interessante, isso a gente faz na nossa casa, porque eu gosto bastante. Aprendi isso na casa da minha mãe. A gente está usando o mini pão árabe, o pão sírio. Quem quiser pode abri-lo ao meio. Se você pegar uma pontinha de uma faca e passar aqui, você consegue abrir, deixa 2 metades, rega com um pouquinho de azeite, uma pitadinha de sal e um pouquinho de pimenta do reino e leva ao forno. Forno 180, 200 graus até ele dourar. Depois, assim que ele dourar, ele fica levemente dourado, você tira e espera ele esfriar, ele fica com uma crocância muito boa. O fato do pão mudar de textura e te dar essa crocância fica muito interessante para comer com quibe cru. Então, quem quiser em casa fazer para experimentar, essa é a dica. Fica bastante crocante, muito interessante. Pãozinho. Então aqui a gente tem o tzatziki, o molhinho, tabule, quibe cru, serve com limãozinho, não quer demais para esse tipo de prato, e os pãezinhos árabes para acompanhar. Vamos lá, finalizar a sobremesa? Vamos. Eu só preciso que você dá uma Claro, pode geral deixar, aqui pode mim, ir pegando lá que eu tiro. Pessoal, eu preciso que você puxa aqui para mim, Breno. Ó, a calda, inicialmente, ela tava com uma quantidade muito grande de suco de laranja, tá? Tava bem líquida. Olha ao que ela reduziu. Tá vendo? Tá bastante reduzido, digamos que, sei lá, 1/10 do volume original. Ela fica como se fosse um caramelo. Tá vendo que interessante? O abacaxi, ele desidrata um pouco, né? Ele fica mais murchinho. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar... a hora que a calda chegou nesse ponto, eu vou até trazer um pouquinho pra cá. Tô pegando aí, eu tirei toda a espuma do abacaxi, da calda que eu tava fazendo. A calda ficou super transparente. Consegue pegar? Linda, ó, tá? E no ponto certinho pra gente servir com a sobremesa, tá? Então eu vou fazer o seguinte, tenham o cuidado de separar as pimentas, né? Os grãozinhos de pimenta, o cravo, o anis e a canela. Eu vou voltar pra cá. Obrigada, Fê. Nada. Vou fazer o seguinte. Já tirei do meu freezer o sorvete de creme que eu vou servir junto com o abacaxi. Ops. Vou deixar ele aqui do lado para que ele amoleça um pouquinho e fique mais fácil na hora de tirar. Tudo bem? Deixa eu tirar ele daqui melhor, né? Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar com cuidado esse abacaxi. Deixa eu pegar ele pela parte mais grossa. Vou colocá-lo no centro do prato, tá? Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um pouco, devo pegar um pouco dessa calda e jogar, porque essa calda tá super saborosa, afinal de contas a gente aromatizou a calda. Vou deixar ela no fundo com o abacaxi, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Vou pegar um pouquinho de um limão. Deixa eu pegar um limão aqui, que eu vou fazer uma raspa. Eu vou raspar limão em cima do abacaxi, que ele fica... Abacaxi com limão, para quem nunca comeu, mesmo cru, o abacaxi in natura, com raspinha de limão, fica fantástico e é muito digestivo. Então, quem quiser, coloca um pouquinho de raspa de limão sobre o abacaxi. Deixa eu tirar aqui. Vou pegar uma bolinha de sorvete de creme. Deixa eu tentar fazer ela redondinha aqui, bonitinha. E
Vou colocar aqui em cima. A calda é quente, viu? Ela fica bem saborosa. E vou pegar umas folhinhas de hortelã. Vou dar uma picotada, só para ela dar um perfume interessante. Aqui, ó. O sorvete começa a derreter, né? O sorvete começa a derreter na calda. Vou pegar um pouquinho dessa hortelã e vou colocar em cima do meu sorvete. Para vocês, um prato tranquilo, fácil de fazer, super saboroso, fresquinho. A sobremesa, de uma certa forma, acaba sendo digestiva, porque a gente tem o abacaxi e o limão. O limão é importante falar, o uso do zester. Isso aqui é um zester, isso é um ralador, na verdade é um tirador de raspa de limão. A gente também usa ele para alho, para queijo, que a gente acha ele sensacional. E ele é preparado para tirar a raspa. Só tome muito cuidado em usar a raspa do limão Tahiti, porque a raspa dele não é tão grossa quanto a do limão siciliano, que foi inclusive para que esse equipamento foi feito. Então muito cuidado, como a Van teve, para não tirar a parte branca, que a parte branca acaba amargando um pouco a produção. Então cuidado, né? Tira, sai a raspinha do jeito que a gente quer. Vai, fica ótimo. Pessoal, por hoje é só. A gente espera que todos tenham gostado das receitas. É uma coisa fácil de fazer. O prato, o tabule, o primeiro prato pode ser servido tanto como uma entrada como com um prato principal. A sobremesa, enfim, já falamos aqui, também é bastante saborosa. E agora vamos pensar no próximo. Vamos. Até a próxima. Daqui a uma semana a gente volta com as novidades. Tchau, até lá. Obrigado, tchau, um abraço.